Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio 101, show eclético que além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. É Fex Baggio 101. O sinal mais forte está aqui. Pessoal, aqui é FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signal 101, o sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através da rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio Enercore. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 157. O FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 ou Signal 101 is Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. E hoje participação especial da equipe BR e também participação especial do nosso amigo reitor da Uniplac, o Caio. Caio, se você puder testar o mic, o microfone. Vamos lá, teste som teste. Acho que você pode até falar um pouco mais alto aí, Caio. Me ouvem bem? Isso, agora... Beleza. Beleza, Caio. Já voltamos contigo, tá? Ok. Então, antes a gente vai para nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para renovar o ânimo. Bora curtir? O pessoal tá sem escutar uma música. Maravilha. Então, pessoal, voltamos aqui. Espero que vocês tenham curtido Cazuza. E vamos seguir aqui a sequência do nosso show. Eu queria falar para vocês agora que tem a nossa equipe Brasil está participando hoje com o Pedro, nosso amigo lá de Joinville, que vai estar participando hoje depois de alguns dias. Então a gente vai chamar o Pedro aqui para ele passar uma mensagem para a gente. Vamos lá, Pedro. Olá, ouvintes do FX Baggio Signal 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. Em uma assembleia de acionistas realizada na última sexta-feira, os principais investidores da Tupi rejeitaram uma proposta de mudanças no estatuto social apresentada por um acionista minoritário. A gestora Charles River, que detém cerca de 6,7% das ações da companhia, havia pedido que fossem incluídos requisitos mínimos de elegibilidade para administradores, como impedimentos para indicações com vínculo político e exigência de experiência executiva comprovada para membros da diretoria. Com votos decisivos da Prev e do BNDES-Par, que juntos detêm cerca de 57% do capital com voto, a proposta foi vetada, mantendo o estatuto atual e anunciando o ministro da Defesa, José Múcio, como novo conselheiro da empresa. A Charles River manifestou seu protesto em ata, afirmando que a rejeição da proposta reforça um padrão de instabilidade institucional e prejudica a confiança do mercado na governança corporativa da Tupi. Ele ressaltou que a conduta dos controladores poderia caracterizar um exercício abusivo de poder de controle, dificultando a criação de valor para todos os acionistas. No mercado, a Tupi, que vale aproximadamente 1,7 bilhão de reais,
acumula uma queda de 42% no preço das suas ações nos últimos 12 meses, refletindo um momento desafiador para empresas industriais com forte exposição a mercados globais. Obrigado e fique ligado na FX Bajio sigla 101 para mais notícias da região. Pedro, maravilha de notícia aí sobre a Tupi. E agora a gente vai convidar o Caio. O Caio aceitou o nosso convite hoje. O Caio é reitor da Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. É isso, Caio? Mesmo. Tá certo o nome? E o Caio é professor também e reitor da Uniplac. Vai falar um pouco com a gente aqui. Boa noite, Caio. Como é que você está, amigo? Bom, boa noite, amigos da 101. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui na 101 falando sobre a nossa região, falando sobre a nossa Uniplac, universidade comunitária mais antiga do estado de Santa Catarina, com uma história que se confunde com a Serra Catarinense. Eu costumo dizer que se nós tirássemos hoje a Uniplac do mapa, automaticamente nós estaremos gerando caos aqui na nossa região. Então, para a gente é um prazer aí falar dessa reta final da nossa gestão frente à universidade. Estamos completando neste semestre o 8º ano de gestão e aí já estamos em processo para a eleição do novo reitor e tudo mais. Enfim, é um prazer aí passar a noite com os amigos trocando ideia. Show de bola, Caio. Você então está há 8 anos na gestão? Eu participo da gestão da Uniplac já há 10 anos. Em 2015, eu saí da coordenação do curso de Engenharia de Produção para assumir a coordenação de graduação, então a coordenação responsável por todos os cursos de graduação. Em 2017 eu assumi a Pró-Reitoria de Ensino. Em 2018, então, nós participamos na primeira eleição para a reitoria, assumimos a reitoria, passamos pelo período de pandemia à frente da reitoria da universidade, fomos reeleitos em 2022. Também, nesse meio tempo, assumimos a vice-presidência e depois a presidência do Sistema CAF. E hoje, então, a gente está no finalzinho aí da nossa gestão, acompanhando também o que acontece na CAF, o que acontece no Estado. E esse é o nosso último semestre de despedida de gestão, haja vista que não há uma segunda recondução. Então, em termos regimentais, é necessário que haja uma nova eleição nesse período. E a gente vem trabalhando aí também para que o futuro da Uniplac continue colhendo os frutos dessa nossa gestão. Então, quando que vai ser a eleição? A eleição ela acontece de uma forma indireta. Então, primeiro, nós fazemos uma eleição de um colegiado, a gente chama de colégio eleitoral. São 50 pessoas eleitas na universidade. Aí nós temos representantes de alunos, professores, técnicos, coordenadores, enfim. Essas 50 pessoas eleito, esse colégio que vai acontecer no mês de maio. Nós teremos então a abertura das chapas, das candidaturas, né, porque é candidatura pessoal para reitores. Os candidatos a reitor, eles passam por uma sabatina por esse colegiado eleitoral, apresentam seu plano de trabalho, sua proposta, né, de trabalho. Esse colégio eleitoral elege uma lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla sobe ao Conselho de Administração da Universidade, e aí o Conselho de Administração é formado pelas entidades aqui da nossa região. O CONSAD, o Conselho de Administração, faz uma nova sabatina e aí define-se então, dentre essa lista sêxtupla, quem será o próximo reitor para os próximos 4 anos. Okay. Isso deve acontecer no mês de junho, com posse em 1º de julho deste ano. Perfeito. E, Caio, se você puder dizer para nós aí como que foi o ano, vamos dizer assim, a tua gestão como um todo, né? Certo. Se a gente puder comentar, você puder comentar um pouco como foi, não a tua gestão, ok, você está falando aí quase 8 anos ou 8 anos, mas também se você puder falar a curva de crescimento da tua gestão aí, ainda mais, e daí se você falar depois da pandemia, falar ano a ano, olha, crescemos, crescemos de tanto para tanto, qual foi percentuais, por que crescemos, né, e como, em quais cursos principalmente, etc. Okay. E não esquecer também de falar o número de cursos que tem, o número de funcionários, professores, perfeito. Né? Tua equipe lá e o número de alunos também. Vamos lá, tá? Uma história. Eu sei que é bastante comprida, coisa, mas mas é uma história boa de contar. Sim.
Então, nós assumimos a Uniplac em 2018. Em 2016, ali, quando eu comecei a fazer parte da equipe, e aí é óbvio, eu sempre vou falar no plural, me permitam, porque é sempre a equipe, nós fazemos parte desse corpo. Mas nós assumimos a Uniplac na gestão em 2016 com 2.500 alunos e 1.000 funcionários. Ou seja, é uma conta impossível de dar certo. Nós tínhamos ali um déficit diário muito grande. E aí a gente contou muito com a habilidade do novo diretor executivo à época, o professor Carlos Eduardo Diniz, grande amigo meu, inclusive. Um abraço, Caco. E até convidei o Caco para vir aqui no podcast hoje. Ele não pôde, infelizmente, mas mandou um abraço aí pra gente também. Esse é um cara que tem muita história para contar. Mas, enfim, iniciamos um processo de reengenharia na universidade e o desafio era ou isso ou fechar a instituição. Fizemos uma mudança drástica no ano de 2018. 2017 para 2018 nós mudamos 98% das estruturas curriculares, porque nós tínhamos salas vazias, nós tínhamos mensalidades condizentes ao litoral de Santa Catarina, onde a gente sabe que a renda é muito maior do que a renda regional. Então era uma, como é que eu posso te dizer, era uma contradição. Nós tínhamos uma universidade comunitária na região mais pobre do estado com as maiores mensalidades. Então nós partimos de um desafio de baixar o nosso ticket em 20% e criar uma política de benefícios para aqueles alunos que pudessem entrar. Então 2018 foi um ano que a gente começa uma recuperação, diminuímos consideravelmente a nossa equipe, reduzimos essas 1.000 pessoas, tivemos que demitir grandes amigos nossos, mas eles entenderam que ou era isso ou era a sobrevivência da instituição. Enfim, reduzimos a equipe pela metade, mantivemos o corpo docente, partimos para um trabalho pesado de um plano de demissão incentivada, PDI, para professores que estavam há muito tempo engajados na universidade, mas sem atuar em sala de aula. Enfim, uma grande reorganização. Em 2019 isso começa a fazer efeito, a gente começa a ter uma curva de crescimento na área das engenharias e uma coisa um pouco mais tímida na área da saúde. Em 2020 vem a pandemia e aí nós fizemos uma inversão, nós criamos uma política de segunda graduação, porque nós percebemos que muita gente fez a primeira graduação e não era a graduação dos seus sonhos, era a graduação para entrar no mercado. E a segunda graduação nós criamos então políticas de preço diferenciada para estimular o consumo. Isso gerou um grande efeito. Em 2020, então, em 16 de março de 2020, nós paramos a universidade. Em 48 horas nós viramos a chave, a universidade que era 100% presencial passou a ser 100% online. E aí cada professor fazendo da sua forma. E aí, de novo, trazendo a questão da equipe, capitaneada pelo nosso pró-reitor de ensino, o professor Alexandre Tripoli Venção, a quem já mando um grande abraço. Também um abraço nosso aí, falei com o Venção hoje também, abraço Venção. É sensacional, e ele capitaneou a equipe criando processos e mecanismos para a gente poder converter a nossa Uniplac em uma universidade que atuaria por tempo indeterminado de forma remota. Criamos então processos internos, fizemos nesse meio tempo, é importante que se diga, entre março e maio, nós fizemos 1.250 negociações individuais, que era para manter o pessoal estudando, que era de fato, só não ficaria na Uniplac quem não quisesse estudar. Porque nós seguramos pessoas com uma disciplina apenas, que era para manter o vínculo conosco. Em 2021 a gente começa uma retomada e aí começa a ascender os cursos da área da saúde, principalmente os cursos de biomedicina e enfermagem. Era um período em que nós teríamos também um processo seletivo grande, um concurso no estado para a área da saúde, então isso atraiu muita gente. E aí a área da saúde começa a decolar absurdamente. Até fazendo um comentário contigo, a última entrevista foi com a doutora Cristina Subtil. Fora de série também. Então, a gente soltou o teaser da entrevista com ela e em breve eu vou estar fazendo o upload lá no canal do YouTube, mas foi sensacional. E aí você falando, só fazer esse link aí com ela, perfeito, né? O que acontece então, a partir de 2022, a gente começa a receber também as comissões do MEC.
os nossos cursos começam a responder positivamente, sala cheia. De 2020 para cá, a nossa captação de início de ano, que é a principal captação, nunca baixou de 1.000 novos alunos. Então isso foi gerando, a gente foi devolvendo menos alunos para o mercado e fazendo uma captação maior. Enfim, os nossos cursos começaram a ser muito bem avaliados pelo MEC. Nós entendemos a forma como o MEC nos avaliou, ou passou a nos avaliar, porque em 2014 nós migramos para o Conselho Nacional de Educação. Então deixamos de ser avaliados pelo Conselho Estadual de Santa Catarina e passamos a ser avaliados por Brasília. E nós percebemos que a métrica era diferente, readequamos os nossos cursos e aí os conceitos todos foram, vou dizer assim, alavancados, nossos cursos todos com conceito 4 ou 5. 2023 já foi um ano bem mais interessante, a nossa captação chegou a 1.200 alunos. 2024, 1.400 e esse ano, 2025 e 2026, a gente está trabalhando na casa de 2.500 novos alunos, agora com mais de 4.000 alunos só na graduação. Neste meio tempo, a gente aprovou os nossos programas de mestrado e doutorado, porque para você ser universidade no Brasil, você precisa ter no mínimo 4 mestrados e 2 doutorados. Então, e para você ter o doutorado, os seus cursos de mestrado precisam ter notas 4 ou 5. A gente foi catapultando, alavancando essas notas com os nossos professores publicando bastante, enfim, fazendo interação com a sociedade, fazendo com que as pesquisas que são elaboradas durante o programa não sejam pesquisas de gaveta, sejam pesquisas de fato sendo trabalhadas com o pessoal. E com aderência à comunidade, vamos dizer assim. E de fato, isso surtiu efeitos. Nossos conceitos hoje são conceitos 5 nos nossos programas de mestrado e doutorado. E hoje, então, a nossa realidade é uma universidade conceito 5, conceito máximo perante o MEC, isso atingido no ano passado. O nosso curso de medicina, que é o curso de maior demanda, vamos dizer assim, o curso que está no vestibular, obteve conceito 4 com nota global 4,87, que nos coloca como o melhor curso do estado, hoje em termos de nota do ENAMED. A nossa perspectiva é muito interessante, vamos dizer assim. A gente ainda continua numa região economicamente deprimida, entretanto, com essa política da universidade gratuita, hoje quase 50% da nossa universidade, dos alunos da nossa universidade, conseguem realizar o seu sonho de ensino, de cursar uma graduação de qualidade no ensino superior, com conceito máximo e não pagando nada. Então é um cenário positivo, vamos dizer assim. Eu queria fazer 2 perguntas, né, aproveitando aí. Número 1, quantos... Você falou em quase 5.000 alunos, é isso? E mais de 4.000 alunos na graduação, e mais ou menos 700 alunos entre mestrados, doutorados e especializações. Tá, então esse aluno que teria, vamos dizer assim, não teria que pagar nada, são alunos da graduação, né? Mas dos mestrados e doutorados também. A gente tem uma política de bolsas da CAPES, por exemplo. Eu sou da CAPES, da CAPES e da FAPESC. Eu sou doutorando do nosso programa de Ambiente e Saúde, e dos 8 doutorandos da minha turma, só 2 não tem bolsa pela FAPESC porque optaram por não ter. A FAPESC cobriu muito bem a universidade, toda Santa Catarina, vamos dizer assim, com as bolsas, isso já desde da época do governo Moisés e agora amplificado no governo Jorginho. Certo. Agora de graduação, né? Uhum. Graduação são 4.000 alunos, cerca de, né? Mais de 4.000 alunos. Hoje. Mais de 4.000 alunos. Então, pelo que eu entendi, 50% não paga nada. Nós estamos hoje com 44%, faremos a de gratuidade pela Universidade Gratuita e Unedu, faremos a concessão nesse final de semana. A gente imagina que vai passar dos 50%, devemos avançar dos 2.000 alunos com bolsa gratuidade. Ou seja, esse ano, 2026, eu não sei se já começou as aulas ou não? Já, nossas aulas começaram dia 9 de fevereiro. Tá, então o 2025 tinha quantos... Mais ou menos 1.700 alunos com bolsa. Fechamos o ano com 1.700 alunos com bolsa da Universidade Gratuita. Isso na época 3.800 alunos. Tá, e agora... 4.000 alunos, vamos passar dos 2.000 alunos com bolsa. Tá, então aumentou proporcionalmente a quantidade de alunos com... E como que é
quais são as regras do financiamento para o aluno e como que o aluno tem acesso a isso aí? Bom, o programa Universidade Gratuita ele foi criado pelo governador Jorginho Melo. Foi a principal campanha, a proposta da campanha dele. Ele foi implementado em novembro de 2023. Ele tinha algumas regras naquele momento e hoje as regras são um pouco diferentes. Mas, enfim, para que eu possa me candidatar, primeiro, ou ser catarinense ou residir em Santa Catarina no mínimo 5 anos a partir do contado retroativamente ao seu pedido. Ótimo. Certo? A renda familiar bruta per capita não pode exceder 4 salários mínimos para todos os cursos. Até o final do ano passado, para o curso de medicina, essa conta era para 8 salários mínimos. Agora reduziu para todos com a renda per capita bruta de até 4 salários mínimos. Isso do estudante, do aluno. Do grupo familiar. Então, per capita. Exatamente. Se na minha família somos 4 pessoas, eu preciso comprovar que essas 4 pessoas, cada uma dessas 4 pessoas não recebe mais do que 4 salários mínimos, de forma bruta. O patrimônio desse grupo familiar não pode exceder 1,5 milhão. No imposto de renda, tem que mostrar imposto. Sim, ele vai demonstrar pelo imposto de renda. Certo. E ele precisa estar matriculado no ensino superior em alguma instituição, seja do sistema CAF ou as outras duas sem fins lucrativos. Para as privadas, aí existe um outro programa chamado Fundesc, que aqui em Lages, por exemplo, a Facvest, a Unifacvest adere a esse programa. A Uniplac, por ser comunitária, adere ao programa Universidade Gratuita. Essa é a regra, então, ele vai inserir esses dados no sistema do governo do estado. Na sequência, ele vai comprovar documentalmente essas informações na plataforma, no aplicativo da universidade. A partir daí é gerado um índice de carência, e o índice de carência reflete o quanto essa pessoa precisa da bolsa, o quanto ela é carente. Então, quanto maior o índice de carência, mais na frente, vamos dizer assim, da fila para concessão ela estará. E uma curiosidade, isso é só 100% de bolsa ou às vezes é proporcionalidade também? Não, como esse funciona? Programa é só 100%. Então é ou não é, então? É, exatamente. E aí nós temos programas de desconto interno da universidade, que aí nós conseguimos conceder 50%, 75%, até mesmo em alguns casos 100%. Daí é desconto e não necessariamente bolsa. Certo, mas daí também tem a ver com renda familiar, algumas coisas nesse sentido. A gente considera esse como o principal critério por uma questão de justiça social, vamos dizer assim. A gente quer dar chance àquelas pessoas que sempre sonharam em fazer a Uniplac, mas consideravam como um sonho impossível, porque historicamente a Uniplac era uma universidade cara. Hoje não mais. Hoje são preços extremamente competitivos com o mercado, totalmente presencial e alinhado então a essas características da nossa região. Então, assim, se eu lembro bem, se não me corrija a conta, nós temos 4 mil, da graduação, 4 mil alunos, cerca de. E desses 1.700... No final do ano passado eram 1.700. Agora vai para 2. Vai para 2 mil. Tá, então 50% não paga a totalidade pela bolsa aí do governo do estado. Exato. É isso? Isso. Que começou com o Moisés e ficou maior com o Jorginho, é isso? Com o Moisés nós tínhamos um programa chamado Uniedu. O Uniedu ele era um programa de concessão parcial. Dificilmente ele chegava a 100%. Tá. E os valores eram bem menores, os valores o recurso gerado pelo governo, ou destinado pelo governo, ele era um recurso menor. Esse ano, pelo governo Jorginho, nós chegamos a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Isso para o estado inteiro? Para o estado inteiro, para o programa Universidade Gratuita. Existe um outro recurso, se eu não me engano, na casa de 700 milhões de reais, posso estar enganado, para o Fundesc, que é esse programa semelhante para universidades privadas. Ah, tá, que são, certo. Agora, então, e aí, então tem 4 mil, 2 mil que são contemplados por esse programa do governo do estado, certo. E daí mais o programa de vocês interno ali. Exato. Quantos alunos são contemplados por algum tipo de desconto? Eu vou te dizer que praticamente 80% dos nossos alunos têm algum tipo de benefício. Por exemplo, posso te citar o pessoal de Vacaria. O pessoal de Vacaria não consegue ter acesso à universidade gratuita, primeiro, porque não são catarinenses e não moram aqui no estado. Mas nós fizemos uma concessão de 30% que cobria pelo menos o valor do ônibus.
de vinda de lá até aqui. Que legal. Então, em tese, eles ganham o ônibus da Uniplac. Nós não pagamos o ônibus, mas economicamente eles conseguem fazer esse abatimento. E aí tem quantos alunos de Vacaria, por exemplo, tem mais ou menos? A gente recebe uns 2, 3 ônibus, deve dar na casa de 150, 200 e que tem aumentado legal, consideravelmente porque a Uniplac, a Fundação Uniplac tem patrocinado fortemente o Rodeio Internacional de Vacaria. Por isso que eu vi tanta publicação. E aí, de novo, mão do nosso diretor executivo, Carlos Eduardo de Lisa, aí calçado, obviamente, pelo nosso conselho de administração. Sim. E foi um grande acerto. Eu não conhecia o Rodeio de Vacaria. No primeiro ano que nós fizemos a participação, eu estava com a perna fraturada, não pude ir. Esse ano tive o prazer de conhecer uma mega estrutura, algo fenomenal. Certo. Não, agora entendi. Eu não sabia desse vínculo da Uniplac e é muito bem feito. Sim, com certeza vale a pena, né? Vale muito a pena. Nos últimos anos a gente tem investido fortemente na questão do esporte e da cultura. Inclusive mudamos o KNAI, ampliamos o nosso KNAI, até para poder fazer captação além do ensino, também na área da saúde, na área esportiva e na área cultural. Caio, assim, estimativa, mais ou menos quanto fatura a Uniplac? O ano passado foi, salvo engano, 85 milhões. 85 milhões. Até se puder... Posso estar enganado, mas porque essa parte financeira, sim, quem faz é a Fundação Uniplac. A minha atribuição ela é mais pedagógica, ensino, pesquisa, extensão e inovação. Certo. A gente acompanha de perto, até porque somos nós, em tese, que usamos esse dinheiro, né? Claro. Mas quem tem este controle são duas pessoas, é o Carlos Eduardo de Lisa, o Caco, e o Rafael Magnabosco, que é um cara que normalmente ele não aparece, mas ele tem uma importância gigantesca dentro da nossa universidade. Acho que eu não conheço o Rafael. Fora de série, um cara muito bom, ele trabalha na interna, foi o controller durante muito tempo, hoje ele é assistente de direção, e eu costumo dizer que esse é o cara que a gente tem que convencer. Legal. Então, 85 milhões mais ou menos de faturamento, quase 5 mil alunos, né? Vocês estão crescendo muito e pelo fato de atrair muita gente de Vacaria, que é 120 quilômetros aqui, mais ou menos, né? Um ganho muito forte. Posso te dizer que sem a gente fazer muita força, a gente está captando alunos, nosso eixo de captação é muito grande. A gente tem alunos desde da região ali de Alfredo Wagner até a região de Vacaria. Então vem gente também de Curitibano, sem que a gente coloque um outdoor, por exemplo. Eles vêm pela tradição e pelo nome da nossa universidade. Que todos esses lugares que você está falando são cerca de 100 km, 120, exatamente, né? Todos a mesma, vamos dizer assim, a mesma distância de Lages, né? Muito legal. Agora vamos pedir um intervalo comercial para a gente dar um break aqui, pode ser? Bora lá. Então tá. Pessoal, já voltamos aí. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então. Espero que vocês tenham descansado um pouco aí nesse intervalo comercial. E a gente volta aqui com o Caio, o professor Caio é o reitor da Uniplac, a Universidade do Planalto Catarinense, que está bombando aí, como ele próprio comentou agora há pouco, com todos os números. Então agora eu queria só falar com vocês um pouco da pauta, né? A gente tem falado sobre, não vai comentar um pouco mais sobre educação em geral, né? Mas sobre os números da Uniplac, como foi 2025, como está sendo 2026, o planejamento, né? Investimentos, Caio, investimentos para esse ano 2026, alguma coisa que escapou aí que a gente não falou? Bom, nós temos uma grande captação no final do ano passado, junto à FAPESC, e eu sei que agora, a informação que a gente tem que agora, entre o mês de fevereiro e março, alguns outros editais bem interessantes de financiamento serão emitidos por essa fundação, e um deles que nos chama a atenção e já está em fase de implantação, a gente chama de Simulab.
É um laboratório de simulação realística na área de medicina. E embora ele vai ser na área da saúde, vamos dizer assim, a grosso modo, o que nós teremos? Nós teremos bonecos, robôs, que serão gerenciados por uma sala de controle com um professor e com um técnico, e nesse boneco robô nós teremos equipes médicas, e aí nós vamos ter enfermeiros, médicos, como chama, fisioterapeutas, enfim, uma série de profissionais atuando. Os professores gerarão uma febre ou uma convulsão, algo que possa fugir ao controle em uma sala de cirurgia. E aí uma equipe de psicólogos, nossos alunos de psicologia, estudando o nível de estresse. Então é um laboratório de multifunções, vamos dizer assim. Desde a simulação de uma cirurgia até a gestão do estresse de uma equipe de trabalho. Então esse é um laboratório na faixa dos 4 milhões de reais, está sendo implantado agora com ampliação no nosso Centro de Ciências da Saúde. Imaginamos que até o final do semestre a gente consiga fazer essa entrega. Também um laboratório na parte de comunicação, nosso estúdio de TV, tão sonhado estúdio de televisão. Eu acredito que no máximo em 2 semanas deva estar fazendo a inauguração. A ampliação dos nossos laboratórios da área da saúde, mais uma clínica de hidroterapia em fase final de implantação. Enfim, estamos trabalhando pesadamente para que todos os nossos cursos possam ser potencializados também com uma questão de infraestrutura e não apenas a questão pedagógica. Ou seja, em milhões de reais, quanto que Nos foi últimos previsto? 2 anos, mais de 15 milhões de reais. Ok. Só para laboratórios, especificamente para laboratórios. Perfeito. Pessoal, então, aqui voltando e lembrando, o Signal 101, sinal mais forte está aqui, Knowledge is Power. Signal 101 is Stronger, tendências do macro ao micro, rádio 101 FM, entretenimento para geração de AZ sem sofrência. E aqui continuamos com o Caio, então, fazendo um comentário sobre a participação do nosso amigo de Joinville, que falou da situação da Tupi. Só para conhecimento, eu trabalhei na Tupi quando eu estava me formando, foi meu estágio curricular, e conheci aquela empresa muito bem como engenheiro de processos e produção. E uma pena que durante a década de 90 a Tupi estava mal, né? Teve problemas financeiros, como várias empresas no Brasil nessa década de hiperinflação, né? Que foram os anos 80 e 90, e teve que contrair bastante empréstimos e caiu na mão aí de alguns órgãos federais, né? Como o Previ e como o BNDES-Par. E aqui então, como foi relatado antes, a Tupi está com situação na qual a sua governança corporativa, seu grupo de conselheiros, como o BNDES-Par mais a Previ tem quase 55% do capital votante da empresa, a maioria então é apontada pelo governo federal, que representando a Previ, né, que é do Banco do Brasil, ou o BNDES-Par. Então a maioria. E houve lá então uma reunião de conselho na qual uma empresa de investimento minoritária chamada Charles River tentou fazer uma votação lá para verificar se essas pessoas do conselho estavam, vamos dizer assim, foram sabatinadas da forma adequada e se elas tinham um currículo adequado para exercer a função. Então eu te pergunto isso então, Caio, o que você achou dessa situação aí da Tupi, né, que é uma grande empresa do Brasil, né, é uma das maiores, né, em questão tanto de funcionários e de histórica. A Tupi deve ter quase 100 anos. E como você pode interpretar isso vis-à-vis a universidade, o nosso momento, né? Perfeito. É importante falar, nós conhecemos bastante a questão da Tupi, até porque a nossa co-irmã lá de Joinville, a Univille, ela nasce de dentro da Tupi, da escola técnica da Tupi, ela evolui para se tornar uma faculdade, depois uma universidade, então há uma relação das universidades comunitárias com essa grande empresa. E é aquela questão do mercado acabar regulando. Eu entendo que a queda das ações da Tupi, relatada ali no áudio,
ela se dá exatamente pela insatisfação do mercado, porque quem é que a gente quer trabalhando conosco? Nós queremos os caras mais capacitados, nós queremos aquelas pessoas com know-how, aquelas pessoas com uma história, com realizações. Isso vende segurança para o mercado. E aí quando vem uma indicação externa que não necessariamente apresenta as características ou as competências necessárias para o cargo, o mercado vai reagir. E ele reage com retração, ele reage baixando o valor das ações ou simplesmente colocando essas ações à venda porque não acreditam no que será feito a partir dali. Fazendo o contraponto com a nossa universidade, nós costumamos dizer que a Uniplac ela vai trabalhar com quem ganhar a eleição, independente de quem seja. Todos ali votam em alguém, todos ali nós respeitamos as escolhas de cada um dos nossos funcionários e alunos, não há direcionamento, mas de fato a universidade não vota em ninguém, exatamente para manter esse elo de neutralidade. A gente trabalha, a gente respeita, mas também deixamos claro que cada casa é uma casa. O que o governo do estado pensa é uma coisa, o que a Uniplac pensa é outra. A gente vai trabalhar junto. O que a Alesc pensa não precisa necessariamente convergir com a Uniplac, mas nós vamos respeitar. Da mesma forma a prefeitura. E por isso acredito que a gente consiga ter mantido aí ao longo dos anos uma excelente relação por considerarmos que são casas distintas, mas que precisam em algum momento trabalhar juntas. Mas, de novo, enfatizamos a questão da responsabilidade e da competência técnica para gerir os negócios e para que os negócios possam prosperar. Perfeito. Falando-se agora na situação aí do PIB, né? PIB Brasil, IBGE está para divulgar dados, né? Baseados lá no IBCBR. IBCBR, inclusive, divulgou os dados hoje aí do PIB previsto, que vai ser 1º de março, espera-se que o IBGE publique. Era dezembro, era para ser, eu estava esperando menos 0,4, foi menos 0,2, então PIB Brasil, questão entre 2,3% e 2,5% de 2025, né? Certo. Pelo que você entende aí do PIB da nossa região daí, né? O PIB aqui da região serrana, principalmente o de Lages. Como que você, se você acompanhando nos últimos anos aí, como que você espera que o PIB de Lages cresça, né? O ano de 2025 e mais ou menos um valor aí estimado. A gente está na casa dos 6 bi, salvo engano. 6 bi foi o último... Foi 23? 22 ou 23, eu acho. De 24 eu já não tive acesso, não vi, procurei já, mas não vi. Salvo engano, eu acho que a gente não chegou no 7. Óbvio, não chegou. A gente mira no 8, mas primeiro nós temos que chegar no 7. E aí uma questão importante é a gente tentar diversificar, a gente precisa pensar em novas vertentes, a gente ainda é muito dependente da questão do comércio. E a gente percebe que em outras regiões, vamos pegar o caso de Criciúma, por exemplo, que foi a cidade que eu morei antes de vir para cá. Criciúma, eu voltei para Lages em 1999 e Lages e Criciúma eram muito parelhas. Exatamente. Lages... E tanto Chapecó, exato, né? Tinham várias cidades que estavam ali, né? E aí, Jaraguá não era nada aquela época. Exatamente. Né? E olha onde está. Lages, Itajaí não era nada. Lages era maior que todas essas. Lages estava. Sim. E agora todas passaram. Nós chegamos, salvo engano, à 13ª economia do estado e nós estamos perdendo para Palhoça. Perfeito. Palhoça cresceu demais. Exatamente. E aí é aquela questão, houve uma valorização profissional, isso é importante que se diga. A gente ouve muito falar por aí a falta de profissionais capacitados. Não, os profissionais estão indo embora. A Uniplac forma profissionais capacitados. Nossos cursos são todos conceito 4 ou 5. Nós colocamos no mercado sempre, no final do ano, 400 ou 500 novos profissionais. Para onde esses caras estão indo? Então é necessário que haja um trabalho. A gente tem feito algumas conversas bem interessantes com a CIL nesse sentido, uma valorização para que grandes valores fiquem por aqui, mas também que a gente saia da mesmice e que nós possamos pensar em novos negócios, em novas estruturas. Eu estive em 2022 em Singapura
e o maior PIB per capita do mundo era lá, e agora a melhor educação do mundo era lá, porque eles foram na Finlândia comprar a melhor educação do mundo. É inteligência. Hoje a Finlândia é uma ilha. A Finlândia não, a Singapura é uma ilha do tamanho de Florianópolis, com a população do tamanho de Santa Catarina, e o que eles trabalham lá é com inteligência, não é nem com negócios, não é nem com serviços. Então, grafeno, enfim. Eu acho que a gente tem grandes potenciais. Nós estamos no centro do estado, estrategicamente muito bem localizados, temos espaço físico para ampliações. Precisamos, de fato, trabalharmos juntos e pensarmos em novas alternativas de negócio, nem que seja para romper com o que está posto. Pensando, né, uma cidade desse tamanho aqui precisa usar melhor o espaço, né, de alguma forma. Ou seja, seria rentabilidade por quilômetro quadrado. Nossa, né? Estaríamos bem à frente de muita gente. Então, é esse que é a medida, vamos dizer assim, conta de prateleira para falar, né? Ou para chegar, galera, vamos agora fazer uma rentabilidade da região por quilômetro quadrado. Como que nós vamos chegar nisso? Olha, demora, mas vamos buscar chegar nisso aí. Isso é resolução de problema. Exatamente. É você ensinar a pessoa a resolver um problema, pensando naquele problema e resolvendo de forma, né, colocar a meta. Olha, temos que chegar nisso aí. Vamos se virar. Com relação a isso, eu visitei em 2024 a Finlândia e a Suécia, que são 2 modelos de educação. E basicamente a educação que se tem na Finlândia o professor é contratado para resolver um problema e ele monta a equipe de alunos para essa resolução. E aí utiliza e desenvolve essas habilidades e essas competências. Só que lá tem uma diferença. Lá o Estado não regula a educação. E aqui no Brasil nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que são os nossos parâmetros de avaliação. Se nós não seguirmos isso, nós somos penalizados perante o Estado. Tem um lado positivo, que precisa ser feito, porque o Brasil é grande demais, e é difícil você controlar tudo o que acontece, mas isso também nos amarra, e quando você tenta inovar em algumas áreas, em tese, você pode ser penalizado, vamos dizer assim, por não estar seguindo as diretrizes conforme elas foram postas. Os modelos que a gente tem são muito parecidos e muito pequenos, né? Vamos dizer assim, Singapura, assim como eu já estive lá algumas vezes, e eles vieram aqui em Singapura, acho que faz uns 15 anos a mais que vem para o estado de Santa Catarina para dar palestra em educação para todo o estado aí, modelos, etc. Outro, eu morei em Dubai também. Dubai foi buscar em Singapura o modelo dele já da época, porque são parecidos, o tamanho. Dubai até passou agora de Singapura em população, né? Aquela parte do Oriente Médio como um todo passou, né? Do tamanho de Singapura, mas Singapura é do lado da China, a China investe pra caramba em Singapura. Ali em Dubai era, na época, a Arábia Saudita que investia pra caramba ali. Toda a região era um lugar de lavar dinheiro ali. Era Dubai. Agora Dubai já cresceu o suficiente para competir com esses outros caras, né? É independente. Né? E agora esses modelos aí da Europa, do norte europeu, também são tudo país pequeno, entre 5 e 10 milhões de habitantes, né? Isso. A Suíça é o mesmo modelo, então todos são parecidos aí. Mas são destaques no que eles são, mas como modelo para países muito grandes como o nosso é um pouco difícil de fazer, né? Mas mesmo assim, essas ideias da resolução de problemas, isso é coisa do dia a dia. Se a pessoa for resolver qualquer tipo de problema, por menor que ele for, basta delinear de uma maneira correta para que se... né? Essa é a engenharia. A engenharia vem disso aí, resolução de problemas separado em problemas menores. Exato, e na verdade ele quebra um problema que nós temos hoje posto na sociedade, que é a procrastinação. Se você tem problemas para resolver, você precisa estar sempre em ação e não vai procrastinar porque você não tem tempo a perder. Então, acaba que a gente resolve também um problema geracional, que é deixar tudo para amanhã. Mas daí vem um problema mais profundo, Caio, que é a ansiedade. Sem dúvida alguma. Né? Esse aí é um problema que afeta, permeia toda a sociedade. É isso, certamente. Né? Não é verdade? Sim. Sendo prático, é isso aí. Aí está um problema muito, muito maior, né? Muito maior. Agora tem uma última ponto aí, é a parte da escala de trabalho, né? Eu comentava com você um pouco antes aí de a gente iniciar que a Argentina está indo no caminho oposto do Brasil. Quer dizer, a Argentina está fazendo blocos de amizade com o exterior, né?
com Estados Unidos e outras potências, na qual eles querem puxar o investimento depois de 25 anos sem investimento nenhum. O problema do país que surgiu lá em 99, 2000, todo mundo querendo sair de lá, etc. E saíram, agora o Milei está querendo consertar isso aí, costurando as coisas que foram rasgadas antes. E no caso do trabalho, por exemplo, colocar a escala de 12 horas e algumas compensações que eles têm lá na legislação deles, né? Todos os detalhes eu não sei, mas 12 horas. E aqui a gente está indo no caminho oposto, que é justamente baixar de 44 para 40. Cara, isso não cabe no nosso momento aqui, certo? Eu tô para te dizer que até agora não me apresentaram como a conta fecha. E aí não, ela não fecha. Né? Assim, aí... como é que você convence uma pessoa? Provando que os teus argumentos estão corretos e provando com números. Como é que fica? É óbvio, você vai pensar, e a gente precisa pensar no bem-estar do trabalhador, precisa pensar na sua qualidade de vida, mas a gente precisa pensar em quem gera o emprego. Como é que esse camarada, como é que o empresário vai pagar essa conta? Isso não está claro. Eu, pelo menos, assim, pode ser ignorância da minha parte, e aí faço meia-culpa, mas até o momento de tudo que nos chegou, a conta ainda não apareceu. A gente, óbvio, quer que as pessoas vivam bem, quer que as pessoas, quer que as pessoas tenham seu momento de lazer, mas isso custa dinheiro e alguém precisa pagar essa conta. Você aí como né, como reitor de uma universidade, de uma entidade de ensino, né, que não é pequena, né, você se preocupa muito vendo os alunos lá que cursam e tudo mais, que eles tenham, que estejam investidos para ter um futuro, né? Certamente. Então, é de preocupação de todos que têm responsabilidade justamente cobrar esse retorno no investimento que está sendo leiloado agora aí no mercado, né, pelos partidos que estão no poder, para que os alunos entendam, né? Então, a minha sugestão é que, né, vocês... Da gestão aí do que vocês, né, têm no seu dia a dia, que justamente unam esses alunos aí de alguma forma para questionar, para tentar esclarecer para eles, pessoal, como que teríamos um retorno do investimento, vocês aqui ou gratuitamente por causa de ajuda de alguém, ou vocês pagando do bolso de vocês quem não tem a carona gratuita na universidade. Como vocês planejam ter retorno no investimento com um Brasil que está se desenhando com uma carga menor? É uma provocação. Sim, que eu faço. Eu concordo plenamente contigo, porque quando a gente fala isso, é nosso praxe para entrar porque é responsabilidade, né? É responsabilidade nossa, né? Provocar. A gente traz eles primeiro para sonhar com a sua formação, colocamos eles de pé no chão e começamos a lapidá-los para que eles saiam da universidade depois de 4, 5, 6 anos de formação, prontos ou aptos para começar uma carreira. A questão nós precisamos também que essa carreira exista, que exista um campo de atuação minimamente digno, até pensando em termos de permanência dessas pessoas aqui na nossa região, até mesmo no nosso país. Exatamente. Então, por último, eu queria esclarecer um pouquinho aqui, até comentar que essa conta aí de baixar de 44 para 40 horas, num país que está com pleno emprego, né? Puro populismo, eu posso dizer assim, eu não tenho problema de falar, né? Não tenho, vamos dizer assim, nenhuma restrição de colocar o preto no branco mesmo e dizer que né, essa conta vai deixar o país com uma dívida ainda maior, o fiscal, né? Os órgãos que dão o custo de empréstimo para o Brasil, aí as empresas de rating internacionais aí dizem, Brasil não vai voltar a ser, vamos dizer assim, atrativo, barato o empréstimo, atrativo, se não tiver uma perspectiva de fiscal melhorado, né? Bem previsível, né? Então, agora, pessoal, ano de eleição é assim, né? No passado era gerar emprego e tirar da Petrobras, tirar de obras públicas, né? Enquanto o Brasil crescia. Agora o Brasil está com pleno emprego, mas não é com pleno emprego. Vamos dizer assim, as pessoas que não estão mais procurando emprego. Por quê? Tem muito benefício hoje em dia, né? Exato. Então, Bolsa Família mascara. Tem pessoas que preferem ficar no Bolsa Família do que procurar emprego, que já estão, vamos dizer assim, satisfeitas com aquela vida, né? Então, assim, a população
economicamente ativo, acho que esse é o nome correto, né? Das pessoas que estão buscando uma atividade no mercado. E o Brasil nunca teve um desemprego tão pequeno, mas justamente por causa do mascaramento que existe na sociedade, justamente das pessoas que estão contentes com os benefícios gerados pelo governo, que é mais uma rede para se deitar e ficar. São dois vieses importantes aí. Primeiro, a não procura pela colocação, uma vez que há um comodismo e é muito triste quando você vê pessoas vibrando porque estão há 10 anos, comemorando 10 anos, estando ganhando peixe, ao invés de saindo de casa para pescar. Exatamente. E a questão do pleno emprego também, ele não significa necessariamente empregos de qualidade, significa que a colocação existe. Não existiam antes trabalhos autônomos, né? Uber, etc. Né? Vamos lembrar, pessoal, hoje a composição é CLT, trabalho autônomo, né? E o trabalho como PJ. Então, são tipos de trabalho que não havia antes, como a gente está conversando aqui. Então, a questão do quantitativo ele está muito longe do qualitativo. Então, são jargões que se usam. Para algumas pessoas entendem que o pleno emprego é a pleno desenvolvimento e uma coisa não está necessariamente relacionada à outra. Perfeito. Então, Caio, considerações finais, por favor. Quero te agradecer aí pela oportunidade, foi muito bacana conversar contigo aqui. Já tinha acompanhado aí grandes parceiros como o Vigers, como a Subtil, como o nosso presidente da Fundação Uniplac, o Zumiro Clã, que também esteve aqui contigo. Então, para a gente é um prazer aí trocar ideia, deixar a Uniplac à disposição de todos. Nós estamos lá com o campus aberto para todos. Eu costumo dizer que as pessoas resolvem suas vidas na Uniplac. Então, se porventura alguém tem alguma demanda importante que entenda que a Uniplac possa vir a contribuir, não hesitem em nos procurar. Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. A reitoria trabalha com uma política de porta aberta o tempo todo. Então, só chegar lá, trocar ideia com a gente. É o final da nossa gestão e, sim, desejo sucesso a todos. Quero aqui mandar um abraço fraterno para os nossos pró-reitores, professor Alexandre, professora Lília. A professora Lília está na Europa, fechando parcerias internacionais nesse momento para a nossa instituição. E esse é o nosso sonho, internacionalizar a nossa universidade para que pessoas da nossa região possam ter também experiências internacionais e trazer essa expertise para cá para desenvolver a Serra Catarinense como um todo. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela atenção. Legal. Caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do show FX Baggio, Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados para nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu podcast, que é lá no canal do YouTube, o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. Próxima semana, equipe BR Global, e planejamos entrevista com alguém importante. Na verdade, esse domingo a gente vai estar entrevistando o presidente do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Vai vir aqui no domingo porque também gosta de falar com a gente aí. 17 horas, para você que está nos escutando no domingo. O Rony, lá do hospital, vai estar conversando com a gente aqui. Esse cara. Então, se quiser, vem aqui junto com ele. Fora de série. Então, Rony, estamos esperando você aqui, tá? Conversa de alto nível. Então, no próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do FX Baggio, especialmente para vocês. E bora, não esqueça, keep in mind, Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Cuidem-se. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.